Bom dia a todos, amém? Que a paz do nosso Deus esteja com todos nesse dia e nesta semana. Uma alegria muito grande estar aqui em Canoas, chegamos ontem, fomos muito bem recepcionados, estamos hospedados ali na casa do irmão Alberto, da irmã Silvana. Agradeço a Deus pelo carinho dos irmãos. E a minha filhinha, ela tem 2 anos e ela não dormiu bem, teve algumas complicaçõezinhas de saúde, mas eu creio que logo mais à noite vai estar bem, a minha esposa vai estar aqui e a minha filha também. Você olhando para minha esposa, você vai compreender um pouco mais da graça de Deus. Graça de Deus é um favor imerecido. E glória a Deus que o Senhor colocou uma mulher ungida do meu lado, para estar nas nações, levando o nome do Senhor Jesus. Amém? Para você que não nos conhece, nós somos missionários no Nepal. O Nepal é um pequeno país do continente asiático. Ele é um país muito pequeno, porém está entre as 2 nações mais populosas da Terra, China e Índia. E eu creio que daqui para até segunda noite, nós iremos compartilhar um pouquinho como tem sido morar ali naquela nação. Outubro agora fará 8 anos que estamos ali, já tinha morado 1 ano solteiro, então louvamos a Deus. O Senhor nos escolheu e nos deu aquela nação para pregar o Evangelho aos povos não alcançados. Como é bom numa manhã como essa a gente adorar a Deus, não é verdade, irmãos? Mas nós cremos e nós pregamos que o Evangelho é boas novas, amém? Amém? Mas um dia o Senhor falou muito forte ao meu coração, o Evangelho será só boas novas se ele chegar àquele povo. Se o Evangelho não chegar, não será boas novas para eles. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado força, nos tem dado ânimo, e eu louvo a Deus. Eu estava até um pouco ansioso para vir a esta igreja. Essa igreja tem sido um comigo ali no Nepal. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores e de cada um de vocês. Talvez um dia você poderá ir ao Nepal e ver o fruto das suas orações, das suas contribuições. Mas se isso não acontecer, no céu, na eternidade, com certeza, Deus mostrará a você o que você fez, tanto aqui quanto nas nações. Amém? Abra a palavra do Senhor, por favor, no livro de 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 7. Este é um versículo muito lindo que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. E Paulo, no final da vida dele, ele estava em uma prisão e ele disse essas palavras. 2 Timóteo 4,7 diz o quê? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos repetir todos? Combati o bom combate. Vamos novamente? Combati o bom combate, guardei a fé. Amém? Feche os olhos, por favor, assentados mesmos. Senhor Jesus, obrigado porque nesta manhã o Senhor escolheu para que pudéssemos estar aqui compartilhando da sua palavra. A gente não veio aqui para ensinar nada, mas para compartilhar o que o Senhor tem feito ali, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela existência dessa igreja no meu ministério, na minha vida, ó Pai. O ministério que nem é meu, mas foi o Senhor que, pela sua misericórdia, colocou, ó Pai, em nossas vidas, para que possamos ser os teus servos ali no Nepal, ó Pai. Quantas igrejas nós vemos que não têm visão de missões, mas nesta igreja nós podemos dizer claramente, ainda tem os 7.000 que não se dobraram a Baal,
Ainda tem liderança que consegue enxergar em lugares que aonde nunca foi. Obrigado, Deus. Te agradeço, ó Pai, e desde já, Espírito Santo, o Teu Espírito, ó Pai, nesses dias que estaremos aqui, vem agir livremente, ó Pai. Repreendemos toda a artimanha do inimigo de tentar roubar a Sua palavra desses corações. Esses dias serão de grande festa, ó Pai, porque nós de fato adoramos um Deus verdadeiro. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quantos aqui já leram esse versículo antes? Eu já tinha lido muitas vezes esse versículo e eu gostava muito. O apóstolo Paulo, Deus usou ele para trazer grandes revelações. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, ele foi o homem que Deus escolheu para ajudar na doutrina da igreja. Ele escreveu 13 cartas, ele foi muito usado por Deus. Só que aproximadamente 11 anos atrás, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a situação que o apóstolo viveu quando ele escreveu essas palavras, porque fica muito vago muitas passagens da Bíblia. Obrigado, irmão. Fica muito vago muitas passagens da Bíblia, ou passamos em verdadeiros tesouros, só que nós lemos rápidos, não meditamos e muitas vezes nem imaginamos o que o apóstolo Paulo queria dizer. Mas 11 anos atrás o Senhor me surpreendeu e eu fiquei por volta de 3 a 5 dias muito impactado, e ao ponto de eu achar que eu não era um cristão autêntico. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. A primeira vez que eu saio do país foi para morar na Índia, em 2013, e já estava com um grupo de pastores do Brasil, e nós fizemos escala em Roma, na Itália, e de Roma iríamos seguir para a Índia, só que nós ficamos alguns dias ali na Itália, e um pastor italiano nos levou próximo ao Coliseu, tem a última prisão do apóstolo Paulo. Então, quando ele escreveu essas palavras, ele estava em Roma preso, e nós temos uma noção de como é uma prisão, mas a última prisão, a última cadeia, a cela do apóstolo Paulo, fugiu de toda noção que eu viria imaginar. Para vocês entenderem, nós descemos um compartimento, e esse compartimento, para você entender, talvez aqueles filmes antigos que tinha aquelas prisões subterrâneas, aquelas escadarias, sombrio, não tem lâmpada, e é um local úmido, e nós descemos em um compartimento, e ali estava uma placa em homenagem ao apóstolo Paulo, só que aquele local era úmido, mas ainda não era tão terrível. Então nós fomos a mais um canto daquele local, e nós descemos mais ainda, e quando nós chegamos lá embaixo, tinha uma pequena lâmpada, somente para mostrar para os turistas, ali dentro da cela. Então, na época dele não tinha lâmpada. Então, era um local baixo, não tinha ventilação nenhuma, a não ser aquele pequeno buraco para descer por uma escada de pedra. Era um local muito úmido, ele estava um cheiro muito forte, escuro. Se não tivesse aquela lâmpada, ia ficar totalmente escuro, e tinha uma barra de ferro enfiada à rocha. E o pastor italiano disse que os romanos tinham aquela barra de ferro, porque quando eles iam torturar o apóstolo, eles o amarravam naquele local, acorrentava para torturá-lo. Só que teve uma outra coisa que me chamou muito a atenção: eles faziam vários tipos de tortura, e uma delas, ele mostrou um buraco no meio da cela, no teto da cela. Esse buraco, ele conseguia chegar até a superfície. E o pastor italiano diz que quando chovia, os soldados romanos canalizavam a enxurrada
para chegar dentro da cela do apóstolo. Como não era de grade, era rocha nos 4 cantos, então a água ia enchendo. Aquela enxurrada trazia ratos, baratas, fezes de animais, traziam tudo para dentro da cela do apóstolo. Quando chegava aproximadamente no pescoço, os soldados romanos desviavam a enxurrada. Eles não queriam matá-lo, eles queriam apenas torturá-lo, para ele falar assim: ó, eu renuncio Jesus, não prego mais Jesus. Paulo, ele era de alto escalão, ele tinha muita influência, e tudo que os romanos queriam era que ele falasse: renuncio Jesus, só isso. Então ele ficava aproximadamente 2 dias com a água, debaixo da água, até toda a água se evacuar, e depois ficava muito mais úmido, frio, e tinha tudo mais. E às vezes nós vemos na Bíblia ele falar sobre fome, frio, nudez, e nós não entendemos muito bem. Só que daí o Senhor Jesus, de todas as prisões, o Senhor o livrou. Só que desta última prisão, foram os últimos dias do apóstolo aqui na terra. Então nesses últimos dias, o Espírito Santo se apresenta a Paulo e diz: olha, desta prisão você não sai mais, daqui vai para a glória. Irmãos, eu fiquei num choque muito grande, 3 a 5 dias, que eu falei: meu Deus, como é que nós lemos o versículo, e vem na nossa mente uma poltrona aconchegante, uma caneta de pena, e ele falando: Timóteo, meu filho, combati o bom combate. Agora, irmãos, se nós fôssemos talvez na vida de Paulo, se talvez tivesse um brasileiro no lugar de Paulo, talvez o Espírito Santo ia chegar para esse brasileiro, ia falar: filho, desta prisão você não sai mais. Talvez se fosse um da igreja moderna de hoje, ele iria dar um passo para trás e falar: o quê? O senhor está dizendo que desta prisão eu não saio mais? O senhor está dizendo que te servir então, desde o começo ao fim, é só perseguição, é só tortura? Eu não estou entendendo. Eu pensei que eu vindo para Roma, eu iria passar tudo isso. Eu nunca murmurei com os naufrágios, com as torturas, mas eu sempre imaginei que um dia isso iria passar, e eu iria um dia desfrutar de tudo que eu plantei. Eu iria escrever meus livros, eu iria sair nas igrejas pregando de toda a Ásia Menor, e eu iria ser aplaudido. Agora, desde a minha conversão, o Senhor já não pegou bem comigo, o Senhor já não foi tranquilo e educado comigo, porque eu literalmente caí do cavalo, fico 3 dias cego, depois entrego a minha vida ao Senhor, e aí são 3 naufrágios, vários apedrejamentos, várias torturas, e chego no final da minha vida, o Senhor olha e fala: os seus dias vão acabar nesta prisão. Mas ele não era brasileiro. Alguns ainda falam: olha, Paulo, ele era um cristão anormal. Uma vez falaram isso para mim. Eu falei: que pena que nós temos que usar essa expressão, porque mediante ao olhar de Deus, anormais são aqueles que leem a Bíblia e não praticam. Paulo, ele era um crente normal, porque ele ouvia, lia, e ele cria e saía a praticar o que ele tinha lido. Só que Paulo andou em uma dimensão diferente. Certa vez ele deu uma ideia do que ele cria. Ele falou assim: o que você vê um dia passa, o que você não vê é eterno. Então eu vou combater o verdadeiro combate, porque esse vai perdurar para a eternidade. Então chega no final da vida dele, ele diz assim: combati o bom combate. Timóteo, guarde estas palavras. Combati o bom combate. Esse combate que ele falou, irmãos, não é o combate da vida pessoal. Nós
temos dois combates, o da pessoal e o combate do evangelho. Quando a pessoa combate somente o seu combate, a tendência é ele se cansar, chegar num extremo de cansaço muito forte, e o diabo é problema para ele. Mas quando a pessoa olha e fala: Deus, existe o meu combate diário, o meu serviço, as minhas tarefas aqui na terra, mas eu descobri que tem um combate acima. Eu descobri que tem um combate muito maior que esse. Esse combate, os anos não irão matá-lo. Esse combate irá atravessar a eternidade. Paulo descobriu que existia um combate eterno, o combate da fé, o combate do evangelho. Eu costumo dizer, irmãos, quando você ganha uma pessoa para Jesus, você não influenciou o dia, o mês, a semana dela, você influenciou a eternidade dela. Então, quando você tem a sua tarefa, tem o seu emprego, você trabalha, mas lá no emprego, lá na faculdade, com seus vizinhos, você começa a compartilhar do amor de Jesus. E aí, você então deixa o seu combate às vezes de lado e vai combater o combate do evangelho. Aí, o Espírito Santo começa a te usar de uma forma poderosa. Assim você conhecerá o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado e ele nos dá poder, mas não é sem propósito. O Espírito Santo é dado para ser testemunhas de Deus. Quem não é testemunha de Deus vai ficar a vida inteira no piquenique espiritual. O Espírito Santo fala: ele não é minha testemunha, ele não está sendo. O Espírito Santo se entristece e se retira. Então nós temos que tomar um cuidado. Mas quando você prega o combate, quando você combate o combate do evangelho, muda. O diabo não é problema para você, você é problema para o diabo. Sabe por quê? Porque você coloca os sonhos de Deus em primeiro lugar, aí Deus prioriza os seus. Deus não é um Deus que está prestes a nos castigar com um chicote e fala: você é obrigado a pregar minha palavra e pronto, acabou. Não, tudo que Deus quer é que sejamos testemunhas dele aqui na terra, porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Busque primeiro o reino dele e você verá o poder do Espírito Santo na sua vida. E depois Paulo diz: completei a carreira. O que o Senhor me deu para fazer na terra, terminou, Deus, acabou. E por último, irmãos, ele fala algo que eu acho muito lindo. Ele disse assim: olha, guardei a fé. As cicatrizes, os naufrágios, as torturas, nada disso fez com que eu me desviasse da sua presença. Então, se o Senhor quiser me recolher hoje, eu digo: guardei a fé, eu nunca me desviei dela. Eu olho para uma geração hoje que nunca foi torturado por amor a Jesus. O máximo de perseguição na igreja livre que nós vemos é uma chacota dos amigos, uma perseguição moderna. Paulo, as prisões, tudo que ele enfrentou, tudo, ele diz: guardei a fé, nada fez com que eu me desviasse do alvo, nada. 2007 no Nepal, eu estava já 1 ano no Nepal, nós descobrimos, eu já estava orando um tempo para alcançar os butaneses para Jesus. Butão é um pequeno país que fica próximo à Índia, é um dos países mais fechados do mundo, juntamente com o Tibete, são os países mais budistas do mundo. E eu estava orando para alcançar esta nação, mas aí eu descobri que tinha 130 mil butaneses morando no Nepal. 130 mil. E eu falei: se já estão dentro do Nepal, o Nepal eu já tenho visto. Porque o visto para entrar no Butão, irmãos, são $250 por dia. Mais de R$500 por dia.
para entrar no botão. Só que isso não é problema para Deus. O que o homem mais valoriza, que é o ouro aqui na terra, no céu, é chão. Então isso para Deus não é problema nos colocar lá. Só que eu me encontrei ainda num desafio maior, porque o governo butanês, os estrangeiros não são bem-vindos, então eles colocam um guia 24 horas para ficar do lado do estrangeiro, para não ter comunhão, para não ter relacionamento com nenhum butanês. Então eu falei, eu não vou lá para que um homem esteja do meu lado 24 horas, eu não vou poder pregar, não vou poder procurar os cristãos, os nossos irmãos. Mas quando eu descobri, eu fiquei muito alegre. Eu consegui achar dentro do Nepal a Bíblia na linguagem deles. Eu comprei 850 Bíblias, eu queria 1000 Bíblias, mas não conseguimos. Tudo que tinha era 850. E a minha esposa não viajava comigo. E não viaja hoje, depois que aconteceu um fato, ela não viaja mais comigo. Porque nas montanhas, nos vilarejos, nas regiões remotas, é muito complicado. Só que nesta viagem, foi Deus que permitiu. Deus sabia o que iria acontecer, mas Ele permitiu para que, como eu vivesse um outro lado do que eu estava pregando, aqui no Brasil. E eu fui, então eu aceitei, a minha esposa falou, olha, deixa eu ir, porque um dia eu vou ter filhos, vai ser mais complicado ir nessas viagens, então deixa eu ir. E ela foi, dessa vez, eu falei, então vamos. E andamos aproximadamente 600 quilômetros de ônibus. Quando eu estava prestes a chegar a esse campo de refugiados, eu já sabia que tinha um pastor lá que eu iria entregar as Bíblias, queríamos fazer um trabalho, queríamos pregar o Evangelho. Só que eu literalmente caí numa tocaia do diabo. Tinha uma barreira, uma guerrilha estava próximo da região e eles estavam tentando, essa guerrilha tenta dominar o Nepal, é totalmente anticristã. E nós tentamos passar para chegar até o campo de refugiados e fui surpreendido e eu fui espancado na frente da minha esposa. E quando eles começaram a me bater, no primeiro pensamento, eu pensei em correr, só que daí estava a minha esposa. Eles não tocaram na minha esposa, mas eles tacaram pedras e eu fiquei somente no meio de 6, 7 rapazes e alguns também maiores de idade, com 40, 45, e eles viam, os mais velhos vinham, eu pensei que eles iam apartar. Só que daí eles vinham e também para ajudar a bater em mim. Enquanto eles batiam, eu gritava, Sati, Sati, na linguagem deles. Eu estava falando que eu era amigo deles. Só que eles me batiam com mais força. E chegou 2 homens com facão. O intuito do diabo não era bater em mim, era me matar. Quando os 2 homens chegaram com um facão, uma senhora do vilarejo disse depois, eu não os vi, o exército estava na região, o exército chegou rápido. E o capitão, além de eu ter passado por tudo aquilo, o sargento, sei lá, o líder chegou para mim e falou, como? Você é um estrangeiro, está aqui nesta área? Esta área é selvagem, por que você veio aqui? Eu não podia falar que eu estava lá, que eu iria pregar e levar Bíblias. Eu apenas falei, Senhor, eu preciso chegar na próxima cidade, tem como o Senhor me ajudar? Ele falou, é claro que eu vou ter que te levar, que senão eles podem te matar, o que você fez? Aí chegou uma senhora, a senhora falou em Nepali com eles, eu não entendi direito. Os 2 homens saíram correndo para o meio do mato. Uns 2, 3 policiais saíram correndo para o meio do mato, que depois eu vim saber que os 2 homens chegaram com um facão, eles queriam terminar de me matar. Hoje, você conta essa realidade para a igreja livre, isso traz um choque para a igreja. Só que na época de Jesus, eles tinham acabado de ser torturados, e eles saíam e eles falavam, que privilégio que o Senhor nos deu. Que privilégio de podermos padecer pelo nome dEle. No outro dia eu estava no campo de refugiados. Preguei a palavra de Deus.
as Bíblias foram entregues. Um menino de 11 anos ficou no meu pé, me incomodou muito para ter uma Bíblia. E eu olhava, totalmente insensível à situação, eu olhava e falava: não, você é criança, chame o seu pai e a sua mãe que eu entrego a Bíblia para eles. E daqui a pouco voltava o menininho e falava: tio, me dá uma Bíblia. E eu dava a mesma desculpa, depois ele voltava: tio, eu quero uma Bíblia. Depois eu percebi a insensibilidade. Eu peguei e falei: que tolo que eu estou sendo. Eu me batizei com 11 anos de idade. Esse menino pode ser usado. Então eu peguei uma Bíblia, coloquei a mão na cabeça dele e eu profetizei e falei: esta palavra irá transformar sua vida e você será um grande pregador para o seu povo. Entreguei a Bíblia. Depois, 7 meses depois, eu volto ao mesmo campo, só que daí a minha esposa agora fica. Eu volto ao mesmo campo e eu costumo dizer que agora eu não voltei para apanhar, eu voltei para bater. Eu voltei sozinho, 5 da manhã, eu entrei no ônibus. E eu vi literalmente um versículo que diz que às vezes nós vamos sair chorando, só que nós vamos voltar sorrindo com o que Deus fará. Só que eu estava com medo. Eu falei: Deus, eu quase perdi a vida naquele local. Deus sabe do sentimento que eu estava. Por que eu falo que eu estava com medo? Porque eu não vou disfarçar para você olhar e falar: que homem corajoso. Não. Muitas vezes eu tive medo, mas eu aprendi. Uma vez o pastor Silas disse uma frase na TV, eu guardei. Ele disse: medo, coragem, não é ausência de medo, é domínio sobre o medo. Então muitas vezes, mesmo com medo, eu falo: Deus, eu vou. E eu cheguei lá, dessa vez eu bati. De que forma? O Senhor Jesus, o reino dele é totalmente oposto. Tem as formas de agirmos que é muito mais eficácia do que a forma do mundo. Então eu volto lá 7 meses depois e batizei 30 butaneses para a honra e glória de Jesus. Amém. E o trabalho aonde mais cresceu foi no campo de refugiado butanês. No total hoje, já batizei 100 butaneses para a honra e glória de Jesus. No total. Só que agora, de 14 pastores, nós os levava para a capital, os treinava, reenviava aos campos de refugiados, formava novos pastores através da igreja butanesa. Só que hoje, de 14 pastores, nós só temos 4. Por quê? Eles eram refugiados, sofriam muito no Nepal. Então, Estados Unidos, Canadá e Austrália começou a receber esses refugiados. E a maioria dos pastores já foram para os Estados Unidos. Eu falei: olha, o que resta a mim é somente orar. Até enquanto você estiver no Nepal, eu irei ajudá-los. Mas se vocês vão para os Estados Unidos, fundem igrejas lá, entre os butaneses. Não perca essa visão. E a maioria já foi. Mas tivemos experiências muito boas ali. E a gente tem experimentado um pouquinho, irmãos. O amor de Jesus pelas nações é muito grande. Então, quando você, tanto aqui em Canoas, quanto em outros lugares, você compartilha do amor de Deus, o Espírito Santo vai te envolver. E você de fato vai combater o verdadeiro combate. Você vai ser um soldado de Deus, você vai pensar menos em si. Porque quanto mais eu penso nos meus irmãos, mais Deus tem cuidado de nós. E ali, nós temos ido também para as montanhas longínquas, pregar o Evangelho, porque o nosso foco no Nepal é um só: povos não alcançados. Irmãos, de 100 mil missionários hoje, uma estatística triste, de 100 mil missionários hoje,
em toda a face da terra, juntando brasileiros, americanos, juntando de todas as nações, apenas 3 deles estão nos povos não alcançados. Um dia um pastor de uma denominação famosa aqui no Brasil, ele me abordou e ele falou assim: pastor Luciano, o senhor está indo para a Índia? Isso foi 11 anos atrás. Eu falei: sim. Ele falou: desculpe me perguntar, mas pastor, o que o senhor tem a ver com os indianos? Eu tenho uma dúvida na minha mente, porque brasileiros saem daqui e vão pregar em outros lugares do mundo o evangelho. Lá o senhor será perseguido, poderá morrer, acabou seu ministério. Por que o senhor sai daqui e vai para lá, sendo que tem muitos no Amazonas, nos ribeirinhos, que precisam ouvir do evangelho? Irmãos, esse pastor tinha por volta de 58, 60 anos. Quando ele me fez essa pergunta, eu fiquei chocado, porque eu iria pregar para um pastor, eu iria mostrar na Bíblia, ide por todo mundo. Ele iria olhar para mim e falar: filho, legal, mas esse versículo eu conheço antes de você nascer. Então eu não queria pregar para um pastor, eu nem iria discutir com ele. Mas ele me pegou de surpresa. Eu não imaginaria que um pastor iria me falar daquela forma. Então eu cheguei. Ele ficou 5 minutos mostrando toda a tese dele. E ele falando: eu confesso, eu não consigo entender. Você sai daqui, larga os seus conterrâneos e vai pregar do outro lado do mundo. Irmãos, eu não tinha uma resposta. Toda a minha base de resposta está na Bíblia, mas eu uso a Bíblia para pregar. Agora, usar a Bíblia para mostrar para pastor, eu nunca tinha feito isso. Então eu falei: Espírito Santo, eu sei que o desejo do Senhor é que todos conheçam Jesus, mas o que eu vou falar para esse homem? Quando ele terminou de fazer esta pergunta, na hora, o Espírito Santo tomou a minha boca, irmãos. Eu olhei para ele, bati a mão no ombro dele e eu falei assim: pastor, eu louvo a Deus pelos americanos que não pensaram igual ao senhor, senão hoje eu e o senhor estaríamos indo para o inferno. Eu louvo a Deus. Ele assustou e depois eu fui enfatizar melhor para ele. Nós somos frutos de missões. Muitos missionários americanos foram apedrejados, principalmente no Nordeste. Eu já morei no Nordeste uma vez solteiro, estava pastoreando uma pequena cidade do Rio Grande do Norte. Há 25 anos atrás, subiam cristãos para a serra, e eles voltavam porque eram apedrejados, tacavam ovos, tomates. Só que olha que bênção, irmão, você está aqui hoje indo para o céu, amém? Só que se voltarmos ali atrás, há 100 e poucos anos, nós vamos ver missionários americanos, os pais com os corações apertados e falando: filhos, vocês têm que ir. Pai, nós conhecemos o evangelho, mas os brasileiros não. Eles estão no engano de deuses estranhos. Então as igrejas americanas reuniam, abençoavam os missionários e eles vieram aqui. E hoje o Brasil está prestes a eleger uma candidata cristã que teme a Deus. O que é isso, irmãos? Isso é Deus olhando para o Brasil e Deus falando: Brasil, eu vou te usar de uma forma poderosa. Hoje à noite, se Deus permitir, eu quero falar um pouco sobre a igreja perseguida, mas de manhã eu quero me deter falando dos povos não alcançados, em relação ao Brasil também. Os americanos não têm, eles fizeram muito, nenhuma nação da terra pregou tanto nas nações quanto os americanos. Mas há 3 meses atrás eu estive no Irã. Os americanos não têm entrada livre no Irã, como tem hoje os brasileiros. Vai um americano entrar na Coreia do Norte? Então hoje, os brasileiros, eles estão conseguindo entrar em muitos desses lugares. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar a igreja brasileira e eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer a respeito de nós, irmãos. Deus vai nos usar de uma forma poderosa. Não temos o dólar e nem o euro, mas nós temos a moeda do céu, a fé. A fé. E Deus vai usar poderosamente a igreja brasileira. E no Nepal, algumas pessoas esses dias falaram: mas pastor,
já quase 10 anos, não está na hora de voltar? Irmãos, a palavra de Deus diz assim, em Isaías: eu vou enviar alguns dos que foram salvos para as nações mais remotas da terra. Ou seja, Deus iria enviar alguns, e outros iriam ficar aqui. A igreja de Jerusalém e os confins da terra estão na mesma guerra. É isso que muitos têm dificuldade em entender. É possível estarmos em Jerusalém e aos confins da terra. E eu sou prova disso. Eu só estou falando isso porque vocês já estão indo aos confins da terra. Porque eu não gosto de pegar um microfone e dar indireta em alguém que ainda não foi. Mas vocês estão tendo autoridade para falar isso. Esse é o poder do Espírito Santo. Alguns líderes falam: não, enquanto Jerusalém não for ganha, eu não posso ir para a Judéia. E eu falo: que Bíblia que estão lendo? Porque a Bíblia Sagrada que nós temos está escrito, Jesus falou, tanto em Jerusalém. Jesus não falou: ganhe Jerusalém primeiro e depois vai para a Judéia. Não, ele diz tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. No Nepal, juntando evangélicos com católicos, tem aproximadamente 0,6%. Não tem 1% de cristão. Então a minha oração é que nesta manhã Deus escolha famílias, jovens. Fala: Deus, eis-me aqui para o chamado. Deus, eis-me aqui. Servir a Deus. Não existe propósito de vida melhor na terra. Não existe. Mas é claro, se todos forem, quem que vai puxar a corda? Então a igreja de Jesus é um corpo, cada um em sua função, e assim o nome dele será glorificado. Agora, o que dói muito, irmãos, no Nepal, é porque o hinduísmo domina aquela nação. Segundo o budismo, Buda era nepali, ele nasceu no interior do Nepal. Terceiro, islamismo, e depois o cristianismo, com menos de 1%. Mas entre o islamismo e o budismo, que sempre estávamos acostumados a estudar no seminário, em outros lugares, vem o hinduísmo. E o hinduísmo, para mim, é a coisa mais nojenta, é o patamar, ou seria-se um abismo maior, ou mais profundo de uma religião. Porque o islamismo é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas, naturalmente falando, parece que tem mais nexo, porque tem um fundador. Budismo, seitas orientais, totalmente contrário à palavra de Deus. Estamos pregando para um monge, já tem 7 anos, a palavra. Totalmente contrário, se eles estiverem nessa prática, eles não vão para o céu. Só que também teve um fundador. Agora o hinduísmo parece que é a parte do abismo mais fundo de todas as seitas da terra. Por quê? Porque tudo é Deus, menos Jesus. A vaca é adorada, embora no Brasil também, só que de outra forma, lá no espeto. O rato é adorado. Irmãos, ainda mais gaúcho, né? Sabe bem disso que eu estou falando. A vaca, rato, o fogo. Eu já vi uma vez uma pessoa com uma tigela, tipo uma bandeja de metal, e tinha uma chama, e a pessoa se prostrava perante o fogo. Eles adoram o macaco, é um dos principais deuses. O deus Hanuman, o macaco. Tem o deus Ganesh, que é o elefante. Como então que uma nação dessa pode ser abençoada? Sendo que eles adoram a deuses estranhos. E aí, por último, o principal do hinduísmo, vem Shiva. Shiva, na linguagem deles, significa o Deus da destruição. Esse é o maioral. Jesus disse em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então Shiva é o próprio diabo. Tem um DVD ali, se você adquirir, você vai ver a foto de Shiva. Você não sabe se é homem ou se é mulher. Se
Se eu não me engano, em 2009, o diabo tentou implantar o hinduísmo no Brasil através de uma novela Caminho das Índias, que para mim é caminho para o inferno. Eu entrei no YouTube, eu não ia dar ibope para a novela, eu entrei para ver as coisas que estavam sendo citados ali. E o nome Shiva estava muito comum nesta novela. É claro que você não assiste nenhum tipo de novela porque você é cristão, mas essa novela, eu fui na TV, nos rádios, passei de norte a sul no Brasil, falando do intuito do diabo de propagar o hinduísmo aqui no Brasil, através do meio que mais influencia, infelizmente, as pessoas, a novela. Porque a irmã começa a assistir, quer ir até o final. E eu declarei nos 4 cantos desta nação que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, que esse lixo não vai entrar aqui, mas Deus iria nos usar para ir a esses lugares, proclamar as boas novas. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Eu vou estar orando, irmãos. Se Deus permitir, nesta noite, eu vou trazer um recado da igreja perseguida. E eu vou mostrar o que aconteceu comigo a primeira vez que eu fui para o Vietnã e para o Laos. Eu pensei que eu tinha sido treinado no Brasil, mas o verdadeiro treinamento foi lá. Não com palavras, mas com a vida dos nossos irmãos que estão nessas regiões. Mas nós vamos orar nesta manhã para que o Senhor ajude o Brasil a de fato encontrar o primeiro amor, irmãos. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus de portas abertas. Nós podemos. Só que os nossos irmãos têm sofrido. E o coração do Pai também, irmãos, é que a palavra dele chegue em todos os 4 cantos da terra. Quando nós chegamos aos povos não alcançados, nós abreviamos a vinda de Jesus. Paulo diz, esperando e apressando a vinda de Jesus. Nós, como igreja, nós temos que chegar e dar o direito a todos de ouvir das boas novas. Nós temos que dar o direito a todos. Você ama o Senhor Jesus? Levanta sua mão. Então nós vamos orar. Coloque a mão no seu peito e fala: Senhor, eu te amo muito, Pai. Me ajude então, para que eu possa ajudar outros. Senhor Jesus, usa-me aqui na terra, para que eu venha combater o verdadeiro combate. Senhor Jesus, usa-me para que pessoas aqui em Canoas ou em qualquer lugar onde eu estiver, se eles não te conhecem, usa a minha vida para que eles venham te conhecer e para que o rumo, o destino deles venha a ser mudado. Senhor Jesus, eis-me aqui, ajuda-me, tem misericórdia da igreja brasileira. Nós queremos ser cristãos autênticos para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Pastor Gilberto, Pastor Joel, faz favor, eu gostaria que os dois viessem aqui. Podem vos assentar, só mais um minuto, irmãos. Há 1 ano atrás, aproximadamente, eu creio que muitos de vocês ouviram falar muito de mim. Eu peguei uma enfermidade muito severa no Nepal, e eu passei por 2 cirurgias, e eu não vivi um deserto, eu vivi um inferno. Mas graças a Deus que às vezes Deus permite com que você entre dentro da fornalha, mas o 4º homem, ele entra também, e ele fica lá. E foi uma fase muito difícil para mim. Eu estava no hospital, foi a vez que eu mais pensei em voltar embora. Foi numa noite, 11h30, meia-noite mais ou menos. Eu estava no hospital, eu não poderia levantar ou nem caminhar.
e aconteceu um terremoto. O Nepal, todo ano acontece um terremoto um pouquinho mais forte, menos forte, infelizmente. E aconteceu um terremoto, a cama do hospital começou a balançar, e na hora eu lembrei da minha esposa e da minha filhinha, e eu pensei, vou ligar para elas, não, mas ela deve estar dormindo, então ela não vai nem saber do terremoto. 5 minutos depois, a minha esposa me liga, e eu deitado sem poder fazer nada. E ela fala, Luciano, eu estou correndo com a Rebeca na casa de outro missionário. E eu vi a visão da minha esposa meia-noite correndo na casa de outro missionário com a minha filhinha, e eu sem poder fazer nada, deitado, sem poder caminhar. O médico do hospital e as enfermeiras saíram correndo de dentro do prédio. E eu falei, Deus, a vez que a minha esposa literalmente precisou de mim para protegê-la, minha filhinha, protegê-la, eu não estava lá. E eu pensei em vir embora para o Brasil. Depois veio à minha mente, muitos outros sofreram mais pregando o Evangelho em outros lugares. O Senhor me renovou. Mas nesse período, eu fiquei muito impactado com a igreja de Canoas. O pastor Joel me ligou várias vezes. Eu sei que vocês estavam orando por mim. E vocês foram além. E eu vou dar um dado mais aqui prático, que eu não faço isso em outras igrejas, mas vocês foram comigo, vocês ofertaram. O hospital ficou em R$6.000. É claro que era um hospital mais inferior do Nepal, só que ficou em R$6.000. Só a igreja de Canoas me enviou R$3.000. Uma igreja pagou a metade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. O diabo quer que o missionário se preocupe com finanças, mas eu louvo a Deus que eu não tenho me preocupado, porque Deus tem colocado pessoas fiéis ao meu lado. Pastor Joel, Pastor Gilberto, e vocês têm sido essa pessoa. E agora, se a minha esposa estivesse aqui, ela iria confirmar que eu não faço isso em muitas igrejas. Eu já fiz isso em poucas igrejas, mas Deus não usa os 32.000 na batalha, Ele usa 300, e aqui eu creio que tem esses 300, essa igreja faz parte dos 300, então, eu gostaria nesta manhã, de passar a bandeira do Nepal para essa igreja. Eu só faço isso com alguém que já foi comigo. Eu não chego para uma igreja e falo, pastor, toma a bandeira do Nepal. Parece que está dando indireta, olha, me ajude, olha a bandeira. Não. Então eu coloquei perante Deus, eu só faço isso com quem já foi comigo. Aqui eu não estou trazendo uma bandeira de um vilarejo, eu estou trazendo a bandeira de um povo. De um povo que daqui do Brasil lá tem aproximadamente 22.000 quilômetros. Eles nunca pisaram lá. E nem vocês. Jesus nunca saiu de Israel, mas a visão dele percorreu mais de 200 nações da terra. Então eu creio que o verdadeiro líder primeiro vai a visão do que os pés. Então aqui eu quero passar a bandeira. A bandeira do Nepal, ela é a única da terra diferente. Ela fugiu daquele padrão normal. E eu gostaria que os pastores segurasse ela. Aqui. Então, aqui seria assim, né? Desse jeito. Mas por que ela é desta forma? Faz sentido, porque se pegar agora desse jeito, e aqui, levanta ela assim. Se olharmos desse jeito, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver 2 picos. Porque o Nepal, das 10 maiores montanhas da terra, 8 delas estão dentro do Nepal, inclusive a maior, que é Sagarmatha. Sagarmatha são os nepales que falam que é o Monte Everest. Monte Everest. Então aqui, simbolizando 2 montes. Aqui tem símbolos nepaleses de como eles veem o sol. Seria o sol uma lua, de uma forma ocidental. Mas eu falei, para que esse símbolo? Eles falaram, isso representa a bravura e a longevidade do povo nepalês. Então, com muita alegria no coração, eu passo a bandeira do Nepal
para esta igreja. O pastor Gilberto, o pastor Joel já tentaram ir para o Nepal, só que não foi possível. Eu creio que em breve eles estarão indo lá. Se você tem um desejo de conhecer, se os seus pastores te abençoar, você vai poder estar conhecendo esta nação. E eu louvo a Deus. O Senhor Jesus tem usado a igreja brasileira e usado vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora encerrando, dando um recado. Eu trouxe ali lenços femininos para colocar no pescoço, lenços do Nepal. E também trouxe blusas femininas do Vietnã. São roupa típica do Vietnã. Você vai poder adquirir ali fora. E também tem o DVD. O DVD, eu gostaria que cada família tivesse um DVD. Você vai poder conhecer o Nepal. As palavras ficam muito vagas, mas ali você vai ver os batismos, os treinamentos que nós fazemos com os pastores. Você também vai poder entrar nos extras. Os extras têm matérias muito interessantes. O ritual de cremação. Um hindu, quando morre, ele não é enterrado, ele é queimado, só que tem um ritual. Eu filmei esse ritual escondido, o narrador está explicando tudo. Então, se você adquirir esse DVD, você vai estar conhecendo muito bem o Nepal. Amém? Se você tiver cheque, quiser predatar, não tem problema. Se o DVD custa R$20, se você só tiver 10, você chega lá e fala, eu só tenho 10, eu quero levar o DVD, não tem problema. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Joel, muito obrigado. Pastor, Deus abençoe. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Enquanto os diáconos vão estar se preparando aqui, você que está nos visitando, talvez não saiba, mas nós no primeiro domingo de mês celebramos a ceia do Senhor. É um momento de introspecção, é um momento de reflexão, é um momento em que a Bíblia diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Talvez, como disse o pastor muito propriamente, nós não temos que vencer, não temos que enfrentar certas oposições, prisão, até mesmo apanharmos. Mas estamos em uma batalha espiritual da mesma forma. E a nossa batalha hoje talvez tenha um outro nome: materialismo. Estamos vivendo hoje uma batalha pelo ter. E tem levado muitos crentes a perder a visão do reino. A batalha pelo hedonismo, o prazer, viver em torno do que é bom, o que me faz feliz. Quantas pessoas estão combatendo o combate de ter, de se realizar? Quantas pessoas não estão guardando a sua fé, estão a trocando por um relacionamento, pelo um vício, pela uma pulsão, pela uma tara? Estamos na mesma batalha espiritual, mas o espírito que age, a forma que lutamos é diferente. Por isso, nessa manhã eu gostaria que você fizesse uma reflexão como cristão. Louvamos a Deus por homens como Luciano e tantos outros que têm ido, mas é preciso que homens e mulheres como eu e você que estamos aqui também lutemos a mesma luta. Eu gostaria de convidar o Rodrigo, o Metson, o Magaven a passar aqui na frente enquanto ele vem. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele tomou um pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Depois ele pegou um cálice, um vinho, e ele disse, esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Bebei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Gente, nós não somos um clube, não somos uma associação. Nós somos a igreja viva de Jesus. Você está aqui porque a sua alma foi comprada por um preço. Nós estamos aqui porque cremos e entendemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. E que esse propósito precisa ser vivenciado. E que Deus nos dê a graça, a compreensão de vivermos dessa forma. Você que está conosco essa manhã, saiba que nós temos essa prática como igreja. E se você não é membro da igreja, mas você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
você tem a liberdade de participar do pão e do vinho. Mas se você não é batizado, nós recomendamos a você que você espere um pouco. Temos uma classe de membresia que inicia-se agora dia 15. Você vai receber o seu pão e o seu vinho e você vai esperar para que todos nós possamos comê-lo e bebê-lo juntos. Certo? Pai, nós te pedimos agora a bênção do Senhor sobre esse pão e sobre esse vinho, que representam o teu corpo que foi moído pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Abençoa agora também esse vinho que representa aquele sangue que foi derramado naquela cruz por mim. Que seja vida nas nossas vidas, saúde nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. De cruz se erigiu, nela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eis a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, nesse momento. Você tem nas suas mãos um pão. E esse pão, a Bíblia nos diz que Jesus estabeleceu como um memorial, um símbolo de algo visível. Você pode sentir o seu gosto, apalpá-lo. E assim como Paulo um dia teve uma consciência no fundo de uma masmorra, que ele havia combatido um bom combate, que ele tinha completado a sua carreira e tinha guardado a sua fé. Você agora está diante de um desafio de examinar-se a si mesmo. E Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Comei em memória de mim. Comamos. Você tem na sua mão um cálice. E o preço que foi pago para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus Pai. Uma nova aliança. E ele disse: esse cálice é essa nova aliança no meu sangue. Bebei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Bebamos então do cálice. Pai, obrigado pelo privilégio. E que nesse momento o Espírito Santo de Deus fortaleça as nossas vidas. Assim como dentro de alguns instantes esse pão fará parte de nós, esse vinho fará parte de nós, correrá nas nossas veias, nos dando vigor, força. Que o Espírito Santo de Deus sustente as nossas vidas, para podermos dizermos como Paulo: combatemos o bom combate, completamos o nosso propósito, a nossa carreira, e guardamos a nossa fé, em nome de Jesus. Aleluia.